Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez pelo menos uma vez? Quem tem, de fato, o exército mais poderoso do mundo? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, é bem mais complicada do que parece. Vamos mergulhar fundo nessa história para entender quem realmente manda no jogo militar global. Pois é, porque a gente logo pensa em número de soldados, em tanques, mas a história não é bem assim. Força militar hoje em dia é uma mistura complexa de tecnologia, dinheiro, logística, um monte de coisa. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar o ranking oficial. Depois, a gente mergulha na briga dos gigantes, Estados Unidos e China. Em seguida, a gente descobre quanto custa essa brincadeira toda. Vamos ver também uma armadilha que pega muitos países e, por fim, quem é que está ganhando dinheiro com isso tudo. Beleza, então, vamos começar pelo que todo mundo quer ver logo de cara. Os números, o ranking oficial. Como é que os países se saem numa comparação direta? A principal referência para isso é o chamado Global Firepower Index. E o legal dele é que ele não mede só força bruta. Ele avalia a capacidade de um país de se manter numa guerra analisando mais de 60 fatores diferentes. E tem um detalhe importante: a pontuação perfeita seria 0. Então, quanto mais pertinho do 0, mais poderoso é o exército. E tá aí o ranking. Os Estados Unidos, sem muita surpresa, lideram a lista. Mas repara só como a Rússia e a China vêm logo atrás, coladinhas no topo. E descendo um pouco a lista, a gente vê potências como a Índia e a Coreia do Sul fechando ali o top 5. Agora o papo fica mais sério. Vamos dar um zoom nos dois gigantes que estão definindo o nosso século. A rivalidade entre os Estados Unidos e a China vai muito, mas muito além de uma nota num ranking. As estratégias deles são completamente diferentes. E aqui a gente vê bem o centro dessa disputa. De um lado, os Estados Unidos dominam os céus com uma tecnologia de ponta e uma capacidade de logística que alcança qualquer lugar do planeta. Já a China, por outro lado, aposta na força dos números. É gente, muito soldado e a maior marinha do mundo se a gente contar a quantidade de navios. E quando o assunto é aquele poder de dissuasão, ou seja, armas nucleares, os Estados Unidos mantêm um arsenal com cerca de 5.100 ogivas. É um poder de fogo, assim, vastíssimo. Em contraste, a China tem mais de 500. Parece pouco, né? Só que o que realmente chama atenção é a velocidade com que isso está crescendo. A projeção é que esse número chegue a 1.000 até 2030. É a expansão nuclear mais rápida que o mundo já viu. E esse número aqui, 11, ilustra perfeitamente o poder global americano. 11 porta-aviões de propulsão nuclear. Cada um deles é basicamente uma base militar flutuante, um símbolo de poder que nenhum outro país no mundo consegue nem chegar perto. Só que manter toda essa máquina de guerra funcionando tem um preço. E que preço? Vamos dar uma olhada agora em como todo esse poder se traduz em dinheiro. Os números são de cair o queixo. Para 2025, os gastos militares dos Estados Unidos sozinhos são muito maiores que os da China e da Rússia, somados. É esse investimento gigantesco que financia toda aquela liderança tecnológica e o alcance global que a gente viu. Mas aqui vem o pulo do gato. Gastar rios de dinheiro não garante, de forma automática, um poder militar eficaz. A forma como o dinheiro é gasto é tão importante quanto a quantidade. Olha só o caso do Brasil. Em 2024, mais de 86% do orçamento da defesa foi para pagar salários, aposentadorias e pensões. Sobra quase nada para operar o que já existe, manter os equipamentos e, principalmente, investir em coisa nova. E não é um problema isolado, não. A Índia, a quarta maior potência do mundo, passa por um desafio bem parecido. 72% do orçamento deles também fica preso com pessoal e manutenção, o que limita muito o investimento em modernização. Essa frase do ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, resume a armadilha perfeitamente. É aquilo: de que adianta ter uma frota de equipamentos super modernos se não tem dinheiro para colocar combustível, para comprar peça, para munição? Vira um exército de papel. Então, para onde vai todo esse dinheiro que deveria ir para investimento e operações? Bom, isso nos leva à última parte da nossa análise: a gigantesca e poderosa indústria global de armas. 679 bilhões de dólares. Essa foi a receita combinada, só em 2024, das 100 maiores empresas de armas do mundo. É um mercado que, claro, cresce muito com a instabilidade no mundo e a necessidade de modernização militar. E aqui estão alguns dos grandes nomes desse negócio. Não é surpresa que as maiores sejam americanas, refletindo o orçamento de defesa gigante do país.
mas a gente também vê empresas importantes da Alemanha, da Coreia do Sul, mostrando que essa é uma indústria realmente global. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para reflexão. Com orçamentos militares batendo recordes e a indústria de defesa faturando bilhões, o resultado final é um mundo mais seguro? Ou será que estamos apenas alimentando uma competição perigosa que, acima de tudo, extremamente lucrativa? O verdadeiro custo do poder talvez seja bem maior do que a gente imagina.